Olá, bom dia. Hoje é dia 13/7/2020 e esse é o Today. Uma nova semana está começando, estamos aqui mais uma vez para nós podermos conversar sobre saúde. O Today é um encontro que nós temos diariamente de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, onde nós conversamos com uma pessoa com a finalidade de ajudá-la a compreender quais são os primeiros passos que ela deve dar em relação a um novo estilo de vida para resolver os seus problemas de saúde. Minha amiga Meire, lá do estado de Conérica, está por aqui. Olha só, a Meire terminando a corrida dela, legal. Meire, o clima aí agora deve estar super agradável para a corrida, né? Verãozão, a gente sabe que realmente a coisa esquenta por aí. Já tive aí, acho que 2 verões, né? No período de junho, julho, a coisa começa a esquentar bem nos Estados Unidos, né? Mas no inverno, gela. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Ontem teve na Globo News, eu não assisti, mas eu só li algumas coisas depois, uma conversa com os 2 ex-ministros, né, de saúde que nós tivemos no Brasil. Porque, por enquanto, a gente não tem um ministro, nós temos um interino, né? Mas os 2 ex-ministros fazendo alguns comentários sobre a questão da pandemia. E a gente sabe que no Brasil a coisa vai levar um tempo ainda, né, para poder se resolver. E eles estão falando aí que provavelmente até o fim do ano, início do ano, eles têm uma vacina, aí vai ter que ver a capacidade de produção das vacinas, né? E eles acreditam então que até o meio do ano que vem, nós estamos falando exatamente de 1 ano para que a população brasileira possa estar imunizada, se essas vacinas que estão sendo testadas realmente derem a eficácia que se espera. Vai levar um tempo, hein, pessoal? E aí queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês estão fazendo, né, nesse momento para poder controlar, né, essa questão? O que vocês estão fazendo nesse momento para melhorar a sua imunidade, para que a gente realmente tenha condições de sair vitoriosos, né, dessa batalha? Literalmente, é uma guerra que a gente está travando contra esse vírus, né? Nós estamos vendo flexibilização para tudo quanto é lado no Brasil. E isso daí vai fazer com que o vírus circule mais e a gente tem que estar bem preparado, né? A Andressa diz assim, trabalho direto com pacientes de Covid. Estou fazendo dieta cru, jejum detox. Será que ajuda a fortalecer? Ajuda sim, Andressa, só tem que se preocupar com a seguinte questão também. Para você não ficar muito tempo, né, com uma dieta hipocalórica, porque isso pode fazer com que você diminua a sua imunidade. Ao invés de ajudar, pode até diminuir. Se você deixar de oferecer quantidade suficiente de proteína, se você deixar de oferecer quantidade suficiente de gordura, carboidrato, então isso é preocupante. O ômega 3 do óleo de peixe contribui para o aumento do colesterol e da homocisteína? Não. Quem fez a pergunta aqui foi a Marta. O ômega 3, ele é um óleo muito importante para nós e ele tem papel, né, anti-inflamatório. Então ele é bem importante e pode ajudar bastante. Beber água com limão, né? Beber água com limão é uma opção aí de você oferecer um pouco mais de vitamina C. Mas eu prefiro que as pessoas façam uso de vitamina C nesse período, né? Muito importante para nós, hein? Muito importante. Então, nós conversamos na semana passada sobre a questão de refazer aquela jornada das doenças crônicas, acrescentando algumas doenças novas, né, falando sobre alguns problemas que não foram falados na primeira, falando sobre doenças autoimunes, né? E estou vendo uma princesa ali no corredor que acordou e está querendo invadir a live aqui, ó. A Mariana, pequenininha nossa, acordou. E aí, nesse caso, então, nós vamos refazer essa jornada das doenças crônicas. Eu vou me programar, de repente, para começar nessa semana ou na próxima. Vão ser aí por volta de 5, 6 aulas, né, gratuitas, todas elas, conteúdo tudo gratuito esse daí, para as pessoas poderem se conscientizar e saber o que fazer para controlar essas doenças, que é o que coloca realmente uma pessoa no grupo de risco, né?
Nos preocupa bastante quando as pessoas simplesmente dizem assim, ó, quando uma pessoa, né, chega na terceira idade, ela faz parte do grupo de risco. Não é bem assim. Ali a Zena está dizendo assim, ó, que na Espanha começou novamente. Iria para lá, mas achei melhor desistir. Eles já fizeram isolamento de uma cidade lá de 200 mil pessoas, né? E aí, nesse caso, nós vamos refazer essa jornada das doenças crônicas, aonde nós vamos abordar essas doenças crônicas, porque o que coloca uma pessoa na faixa de risco para o coronavírus não é simplesmente a idade. Saiu uma pesquisa muito bem feita aqui no Brasil, fazendo um mapeamento da mortalidade no Brasil. E eles descobriram que 72% dos idosos, né, que vieram a óbito, eles tinham doenças, né, correlacionadas, né, com a parte crônica, ou seja, eles tinham alguma doença crônica. No Brasil, quando a gente analisa a estatística de mortalidade, 8 de cada 10 pessoas que morrem, morrem por causa de doenças crônicas, obesidade, diabetes, hipertensão, triglicerídeo, colesterol alto, infarto agudo do miocárdio, câncer, tudo isso são doenças crônicas. E aí nós vamos então refazer essa jornada, falando sobre cada uma dessas doenças, mostrando um caminho para você começar já um tratamento dessas doenças e conseguir realmente melhorar a tua imunidade nesse momento. Outra pessoa diz assim, eu estou em uma dieta me alimentando só de frutas e saladas cruas. Então, e ela pergunta se isso fortalece a imunidade. Então, até pode fortalecer a imunidade, mas tudo vai depender do tempo que você vai ficar também nesse padrão de dieta. Você vai estar oferecendo mais vitaminas, mais minerais, mais fibra, porém, quantidade de carboidrato menor, quantidade de proteína menor, geralmente gordura menor também. Então, o valor calórico dessas dietas cruas, à base de frutas, verduras, né, ela cai muito o valor calórico. Pode ser uma coisa boa para quem, por exemplo, está acima do peso e consiga reduzir alguns quilinhos, porém, a gente deve lembrar que se você reduzir esse peso e reduzir queimando músculo, pode ser um tiro no pé, pode ser que não seja muito interessante, não. Além disso, tem que fazer atividade física mesmo seguindo esse padrão de alimentação. Seguindo esse padrão de alimentação, você pode fazer atividade física, mesmo que seja hipocalórico, para ajudar na manutenção da sua massa muscular. Tem gente que diz que mandou mensagem aqui no Insta para mim. Eu estou tentando responder, pessoal. Chegou tanta mensagem, que vocês não fazem ideia. Lá no Insta, chegou no limite lá, fala assim, ó, mais de 99 já. Então, né, só chegou naquele padrão lá de mais de 99 e eu estou tentando responder, eu juro para vocês. Uma pessoa diz assim, ó, eu tenho 66 e graças a Deus estou passando pelo Covid bem. Uau, está com a doença então. Estou aprendendo muito com revitalização vital, né? Super indico, maravilhoso, né? Então é um programa nosso, né? Tantos conhecimentos, ela diz. Legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta sobre isso daqui. Se não, vamos convidar uma pessoa para a gente poder conversar aqui. Legal, não tem mais. Então vou colocar o fone. E vamos escolher alguém para conversar. Vamos lá. Vamos ver aqui. A Licineire fez um pedido para participar. Então, vamos ver se a gente consegue conversar com ela. Vamos ver se dá certo. Opa, conectamos. Legal. Licineire, não é isso mesmo? Isso. Deixa eu anotar aqui, ó. Licineire. Ok. Vamos lá então, Licineire. Eu posso lhe ajudar em que hoje? Bom, doutor, assim, eu sou um pouco assim ansiosa. Um pouco Muito. ansiosa. O que é um pouco ansiosa para você? Eu não sei, assim, eu sou ansiosa, né? Não sei se é muito, sei lá. Assim, às vezes me atrapalha um pouco, né? Porque
tem vezes assim à noite, assim, que eu tô dormindo, eu acordo e meu coração dispara. Sim, opa, Acelera assim, acorda durante a madrugada, então. acelera assim, ó, e sem mais sem menos eu falo assim, meu Deus, o que que é isso? Assim, parecendo que eu tava correndo bastante, e aí, Isso é taquicardia, né? Quando a gente tem esse processo de muitos batimentos cardíacos. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho em cima disso aqui. Geralmente, que horas que acontece isso? Na madrugada? assim, eu nunca olhei assim o horário mesmo, não. Nunca reparei o horário que Uhum. acontece isso comigo. É interessante Mas às você vezes também não é só de começar madrugada, às vezes de manhã também. de manhã. Assim, às vezes, quando eu ouço alguma notícia, tem vezes, às vezes, Uhum. acontece isso também, né? E eu também tenho um problema, questão assim de dormência. Às vezes, por exemplo, quando acontece algo, alguma coisa, essa notícia, às vezes que me abala, Uhum. aí meu dedo, assim, ele começa a adormecer, fica dormente. Eu acho que não sei se é por causa do nervosismo, não sei, aí o dedo endurece. Uhum. E assim, só que esse problema também, assim, meu pai também tem isso. Minha irmã, quando ela era criança, ela também teve isso, a dormência de uma perna, só que ela voltou ao normal, graças a Deus. E assim, às vezes fica e quando nós adormecemos alguma parte do nosso corpo, por exemplo, ou seja, na cabeça, demora assim dias para sarar, assim, fica dormente um período de tempo Nossa, que para depois coisa. voltar ao normal. E outra coisa também, a questão, eu já passei por duas cirurgias, assim, já fiz cirurgia de apêndice Hum. e, e já fiz laqueadura. Uhum. E até que, tem a questão também, quando eu fiz laqueadura, depois que eu fiz laqueadura, Certo. meu ciclo menstrual não ficou mais normal. Inclusive, assim, cessou de tudo agora, de vez. Você está Cessou com tudo. que idade agora? Eu tenho 42. Uhum. Aí, depois disso, né, assim, no ano passado, eu fui na ginecologista, assim, fiz vários exames, e assim, não comprovou que era questão de menopausa, não. Aí É, a mas ginecologista pediu para me repetir um novo exame. O exame, eu esqueci até o nome do exame lá. Senão era caso assim de eu ir como é que é o médico de cabeça? Como é que fala? Neuro. neurologista. É, diz que é para passar um remédio que é pro cérebro. Só que aí assim, eu não repeti o exame, né? Eu falei assim, eu vou em outro ginecologista, né? Para ver Uhum. a outra. Só que aí veio eu ia esse ano, essa questão dessa pandemia, aí acabou afetando. Mas acho que agora que vai vir aqui que eu moro numa cidade pequena, né, que não tem essas coisas assim, tem que ir numa cidade mais próxima onde tem, mas aqui numa clínica vai trazer um ginecologista aqui, aí eu tô pensando em ir para ver o que Uhum. que ele fala. E Sim, eu e também, você assim, mora em que lugar do Brasil? eu moro em Minas Gerais, Santo Antônio do Minas. Retiro, Santo Antônio uma do cidade do Retiro. interior, pequenininha, Uhum. e eu, igual assim, eu entrei na transformação vital agora, Oh, estou legal. procurando colocar em prática, eu estou chegando agora da caminhada. Que bom, olha só, muito bom. Aí, assim, eu estou colocando, principalmente um hábito, né, que eu vi a aula de ontem, que eu assisti a última aula de ontem, né, que falou da questão de a gente ir primeiro, eliminando cada um hábito primeiro, né, assim, colocando um hábito bom. É E focar eu, assim, agora na. estou tentando beber água, que eu não estou conseguindo beber mais de 2 litros de água, porque eu tenho 42 anos, eu meço 1,61 m e peso 73 quilos. Estou Sete sobrepeso. três. É, mas Aí, fazendo assim, eu tenho atividade vontade. física agora você já vai começar a reduzir. E o bom do exercício é que o exercício também gera uma necessidade de bebermos mais água, o que vai ajudando a gente a criar esse hábito, né, também. Muito importante por sinal, né? Principalmente para esse momento de pandemia agora, para ajudar a circulação sanguínea. Nosso sangue é basicamente Assim, formado por água, né? uhum. Assim, eu já caminhava, assim, eu fazia exercício físico antes, igual eu sempre andei de bicicleta, mas assim, igual assim, vou no supermercado de bicicleta, vou na casa da minha mãe de bicicleta, sempre ando de bicicleta.
aqui dentro. Uhum. Mas assim, a caminhada, eu sempre caminhava 3 vezes por semana, agora que eu aumentei, Ah, legal. caminhando os dias, todos os dias, né? Que eu não tinha esse hábito, não, É, de porque caminhar quando a todo dia. gente Eu já... caminha 3 vezes por semana, é bom, mas não é o ideal ainda. Porque hoje a Organização Mundial da Saúde, ela traz uma informação sobre atividade física bem interessante, que ela diz assim, ó, que para quem é saudável, ou seja, para quem não está doente, deveria fazer 5 vezes na semana. E para quem está com algum problema de saúde, deveria fazer mais vezes para recuperar, né? Então, assim, precisamos realmente construir o hábito de fazer mais vezes na semana. Exercício físico é uma bênção na vida das pessoas. E é um dos hábitos angulares que nós estamos ensinando lá no curso, né? Ainda não entrou essa aula para vocês, eu acho. O Gilmar, né, que é quem faz toda a parte de edição e depois a publicação das aulas, ele precisou fazer uma viagem para visitar a avó que teve AVC. Então ele está no interior de São Paulo, está chegando agora na quarta-feira e aí ele vai subir as últimas aulas do módulo 1. E aí a gente já vai marcar a nossa primeira conversa, o nosso primeiro bate-papo lá com as pessoas, para essa próxima semana agora. Eu acredito que talvez aí nessa semana já converse, senão a gente vai conversar no começo da próxima semana, porque aí nós vamos ajudar as pessoas a implementarem o que elas estão aprendendo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Depois que você fez o processo da laqueadura e aí você percebeu que entrou, né, numa redução de ciclo menstrual, né, o que você percebeu, né, no seu organismo em relação à mudança corporal? Você teve aumento de peso nesse período ou não? Assim, meu peso aumentou desde quando eu fiz a outra cirurgia de apêndice. Certo. Aí, assim, eu perdi peso, né? Uhum. Porque questão da falta de alimento, assim, eu não comia bastante apetite. E depois fui ganhando. Mas aí Certo. depois que eu fiz laqueadura, aí aumentou. Tem 4 anos que eu fiz laqueadura. Aí foi quando Aí eu você fui teve um aumentando o aumento, peso. né? Ok. Uhum. Então, assim, ó, o que você tendo uma mudança no ciclo menstrual e principalmente depois da laqueadura, a gente percebe então que realmente houve uma alteração nessa questão dos hormônios sexuais. Quando a gente fala de hormônio sexual, né, meu áudio tá baixo, Felipe disse. Nossa, eu tô falando de fone, só se eu começar a gritar aqui agora, Felipe. Eu vou acordar todo mundo da casa. Eu vi que a Mariana acordou, mas ela veio aqui ainda com cara de sono, deve ter deitado de novo lá com a minha esposa e dormido. Então, assim, ó, quando a gente faz esse processo da laqueadura e tem essa alteração no ciclo menstrual, é provável que houve alteração nos hormônios sexuais. E a gente fala do estradiol, dos estrogênios, né? Mas fala também da testosterona, da testosterona. A testosterona é um hormônio sexual masculino, mas as mulheres também produzem. E é muito importante para as mulheres esse hormônio sexual masculino. Tem a ver com a parte da libido sexual, muito importante também para o casal. Mas a testosterona, ela é importante para a manutenção de massa magra e para o aumento da massa magra, ou seja, é o hormônio que estimula a produção de músculo e a manutenção do músculo. Então isso é muito importante, muito importante. E se você teve alteração, por exemplo, nesses hormônios, principalmente aí na testosterona, você vai ver realmente o peso aumentando. É perceptível, as mulheres começam a aumentar de peso nesse período, e isso daí é algo que vale a pena a gente fazer investigação com o ginecologista e tendo a possibilidade de fazer a reposição, né, fazer reposição. E aí você pode pensar numa reposição da testosterona, você pode pensar na reposição também, né, de um estrogênio ou estradiol. Né? Isso daí é fundamental para a vida da mulher quando ela chega no período da menopausa. Então é importante, Licineire, você conseguir fazer esse Uhum. acompanhamento com o ginecologista, verificar esses hormônios, porque eu acho que isso para você vai ser algo muito importante nessa fase. Você está muito cedo ainda, em termos de idade, para já estar apresentando essa menopausa precoce, mesmo que tenha feito laqueadura, porque quando se faz laqueadura, o que se faz? Você simplesmente impede, né, que os óvulos tenham acesso ao útero para não correr o risco da gravidez. Só isso. Mas você mantém o útero, você mantém ovários, ou seja, era para estar tudo funcionando normal. Então é importante fazer essa investigação. Quando que a mulher tem esse problema? Quando ela faz uma esterectomia total, onde ela retira o útero, retira ovários, né? Aí sim, ela vai parar de produzir esses hormônios sexuais. Agora, no teu caso, por uma laqueadura, não era para ter acontecido isso. Então tem que tentar verificar o que está acontecendo, né? Fazer aí então
essa investigação de estradiol, estrogênio e testosterona são hormônios fundamentais para a mulher. E com 42 anos, não era para estar passando por esse quadro ainda não. Né? Muito cedo para estar passando por isso. E estranho também. Né? Tem que investigar mais. Fala mais, conta Assim, mais. a questão também, assim, que de... A minha menstruação, ela nunca foi, assim, aquela Regular. rios, igual a gente vê mulheres falando, né? Eu sempre fui controlada, mais Sim, para o menos do fluxo, que para mais. O fluxo fluxo sanguíneo bem é, pequeno, né? é. E aí, assim, quando eu fiz a cirurgia, o médico até perguntou lá se eu já tinha feito uma outra, parecia que algo lá dentro não estava Uhum, normal, né? E eu falei assim, eu falei com ele que eu já tinha feito de apêndice, né? uhum. Porque ele falou, então ele falou um nome assim, porque a gente tá atordoado, a gente tá só, eu nem percebi qual foi o Uhum, probleminha que ele havia falado, o que tinha afetado mesmo, né? uhum. Mas aí a gente fica com esse problema, nessa situação, se é Tem normal, que ter. assim, eu não sinto nada, Não, mas né? normal não é. Normal não é. Seu ciclo menstrual agora ele parou, então. Uhum, parou de Já, tudo. Porque né? antes vinha de 2 em 2 meses, 3, mas agora Tem cessou definitivamente. tem alguma coisa errada aí pro lado de dentro. Aí tem que investigar, né? Alguém fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é se existe o hormônio natural, né? Quando a gente pensa no estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, muitas mulheres elas vão fazer o uso, né, da soja ou então do fitoestrógeno, que pode ser uma opção. Nem todas as mulheres se adaptam e conseguem ter um bom resultado com fitoestrógeno. Outras já vão conseguir ter um bom resultado com o fitoestrógeno. E esse daí você vai pensar na parte do hormônio sexual feminino. Ó, a Emília perguntou aqui, né, do DHEA. Eu acho excepcional, Emília. Quem tem condições de fazer o uso do DHEA, eu acho muito bom. Realmente vale a pena fazer o uso também. DHEA. É um hormônio, né, também é uma substância, na verdade, à base de gordura, mas é muito interessante para nós. DHEA. Quer ver? Eu vou ler aqui, ó, só uma descrição rápida. É o hormônio produzido naturalmente pelos rins, né? Essa é um nome difícil até de falar aqui, ó. Mas pode ser obtido da soja. Por isso que eu estava falando do uso da soja aqui também, porque vai ajudar bastante, né? Ou do inhame, né? Então, por isso que tem muita mulher agora que está tomando suco de inhame, fazendo danoninho de inhame, né? Tem mulher agora que só quer saber de comer inhame, né? Para ser usado como suplemento que pode ser utilizado para retardar a questão do envelhecimento, né? E aí facilita a perda de peso, evita a perda de massa muscular, que é aquilo que a gente estava falando, que é importante, e também ajuda na produção dos hormônios sexuais, como testosterona. Então, é uma opção interessante também o uso da soja, do inhame. A própria linhaça também tem um papel importante nessa questão de oferecer uma substância parecida também com o fitoestrógeno, né, que eu acho que vale a pena fazer o consumo, mas a gente pode mandar suplementar e fazer a correção da testosterona também através de um composto de várias ervas, um composto de várias ervas e leguminosa também, que entra mucuna preta e assim por diante. É, Licineire, você já faz parte de algum dos nossos grupos lá no WhatsApp? Eu participo daquele do Vital lá, aquele Tá, porque geral, eu mas vou... falou que ia criar um novo dos participantes. Está sendo criado hoje, né? Hoje. Ah, Porque tá. Não foi muito colocou ainda corrido. não, né? Não, foi muito Aí corrido eu tô semana participando, passada, aquele mas lá eu eles estão estou. colocando. Então, Uhum. beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma fórmula que a gente sempre mandou manipular, né, principalmente para mulheres que desejam ter um aumento de testosterona. E isso pode ser que seja um auxílio. Aí você procura uma farmácia de manipulação, verifica como é que vai ser o preço, e aí então você pode mandar manipular. Tem gente que eu acho que não está no grupo, a Selma disse, e eu vou então pedir para que seja adicionado aqui no WhatsApp, né, no WhatsApp não, no Insta, né, um link para você ter acesso direto ao grupo, tá, Selma? Eu não sei Uhum. mexer direito nisso, mas por isso que a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham com a gente, porque meu negócio é falar, meu negócio não é tecnologia, não. Meu negócio é só ficar contando historinha para vocês aqui. Então, assim, ó, essa Histórias fórmula, boas, viu? amém, Gosto muito das histórias lá dos cursos. muito bom. E aí tem uma fórmula que a gente sempre mandou manipular, deixa eu ver se eu já acho ela aqui, para eu procurar essa fórmula e ler para vocês aqui, que é uma fórmula bem interessante,
e ela é muito utilizada, né, por mulheres para tentar melhorar esse aspecto desses hormônios sexuais. Ó, quem não está no grupo, eu vou disponibilizar o link aí para você poder ter acesso ao grupo depois, tá bom? Deixa eu só ver se eu acho a fórmula aqui. E aí eu vou dizer qual é essa fórmula aqui para vocês, ó. E é uma fórmula que eu acho muito interessante, né, e vale a pena realmente fazer o uso dela, porque pode gerar um estímulo muito bom. É claro que é aquela questão, nem todas as pessoas que vão fazer o uso dela vai ter o resultado que a gente gostaria. Isso é uma realidade. Então, cada organismo funciona de uma maneira e algumas pessoas realmente têm um resultado muito bom com ela. Ixi, agora cadê? Bom, ela está em algum lugar aqui. Eu sei que ela está por aqui. Eu vou encontrar. Em algum momento eu vou achar. É tanta pasta aqui, tanta coisa. Formulação. Será que está aqui? Eu vou procurar aqui. Até agora não achei ainda não. Mas eu vou achar. Bom, depois que eu encontrar, eu posto ela lá no grupo, né, para que vocês possam, quem tiver o interesse, né, fazer o uso. Para que ela serve, para quem que é indicado, quem pode fazer o uso, quem não deve fazer o uso, tá bom? Então, assim, ó, essa é uma fórmula, é um fitoterápico que tem o propósito de estimular a produção de hormônios sexuais, tá? Principalmente testosterona. Para a mulher, a testosterona ela é muito importante para algumas questões. Manutenção da libido sexual, que é algo muito importante, que a gente percebe que realmente tem uma diminuição, né, quando a mulher entra nesse período de menopausa, também interessante. Também é importante para as mulheres, né, que querem fazer a manutenção da massa magra, que é a quantidade de músculo, né, que o nosso organismo tem. E o músculo ele é muito importante, principalmente para mulheres, para a manutenção do metabolismo. O que faz as mulheres ganharem peso depois que entram nesse processo de menopausa é justamente a redução da massa magra. O músculo é um tecido muito ativo, Licineira. O músculo é um tecido que gasta muita caloria, como se fosse um glutão de calorias. Já a Mas eu gordura, tenho músculo, eu tenho bastante. então, isso é bom. E aí é importante para você manter a musculatura. Manter a musculatura, justamente para conseguir emagrecer, né? E aí conseguir sair dessa faixa etária do sobrepeso. E quando a gente mantém a musculatura, a gente também está trabalhando para a manutenção da massa óssea. Porque olha só que interessante, ó. Imagina que você tem o osso aqui. Em volta do osso você tem o músculo, tá? O que que o músculo faz? O músculo, ele aperta o osso, ele gera um tônus, ele tem um tônus da musculatura que gera uma pressão sobre o osso. Essa pressão sobre o osso faz com que você não tenha a redução da massa óssea, ou pelo menos reduza drasticamente essa redução de massa óssea. Então, para mulheres que já entraram numa osteopenia, que entraram num processo de osteoporose, é muito importante, então, nós conseguimos fazer esse freio, evitar que haja uma redução da massa óssea. E é o músculo quem ajuda a fazer essa redução de massa óssea. E ainda essa fórmula, com relação à testosterona, ela é importante também para questões de imunidade, né? Então, assim, muitas coisas importantes com relação à queda dos hormônios. Alguém pediu para postar no Insta, viu, Iracilda? No Insta é complicado fazer postagem, porque eu não consigo disponibilizar arquivos em anexo, mesmo que seja na conversa que a gente faça lá no direct. Então, a gente sempre posta dentro dos grupos. Eu vou colocar o link depois para que vocês possam ter acesso aos grupos e lá dentro a gente posta. Então, assim, tem muita gente que estava nos nossos grupos e como foi trabalhado agora nessa semana passada o oferecimento aí desse programa que é a Transformação Vital, muita gente acabou deixando o grupo. Porque fala, é só conteúdo pago. Não, não é só conteúdo pago, não. Quem está dentro do grupo se beneficia muito, né? O valor lá para quem estava dentro dos grupos, né, foi diferenciado, a condição foi diferente também, né? A gente posta essas coisas lá dentro, então tem coisas que são específicas que acontecem só dentro do grupo. Por isso meu convite entre no grupo e fique no grupo, não saia do grupo. Mesmo que se você não acompanhe talvez diariamente, né, as postagens que a gente faça, nesses momentos é onde as pessoas, né, sentem falta de estar dentro do grupo. Então essa é uma formulação bem legal que vai ajudar bastante você, Licinei. Mas vamos lá. Você também falou da questão da ansiedade, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ansiedade, então, Licinei. Quando a gente pensa em ansiedade, a melhor descrição, né, que eu vi sobre ansiedade foi a seguinte, né? Andar com ansiedade
é pagar juros de uma conta que ainda não venceu. Ou seja, pagar juros de uma conta que ainda não venceu. A gente já está se antecipando. Então, veja, a definição de ansiedade melhor que eu li é essa. Mas se a gente fosse resumir, né, a questão da ansiedade, Alcirene, depois eu entro em contato contigo, né? A Alcirene é uma senhora de 76 anos que acompanha todas as lives, que está dentro dos nossos grupos, que está fazendo transformação vital, né? E ela precisa bastante de auxílio pela questão da dificuldade que muitas vezes tem com a tecnologia. E aí eu entro em contato contigo, Alcirene, para a gente conversar. E aí, nesse aspecto que a gente está falando aqui, ó, a melhor palavra, uma única palavra, para a gente poder definir a ansiedade é preocupação. Ou seja, preocupação, né? A gente chama de preocupação, mas é pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É se ocupar antes da hora. E essa questão da ansiedade, Licineira, é muito complicado porque nós temos de cada 10 preocupações, ou seja, ocupando nossa mente com coisas que ainda não aconteceram, somente uma delas realmente se torna realidade. Então veja que a gente fica muito ansiosa, sofrendo por antecipação com coisas que não vão acontecer. Então esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante. A Iracilda está dizendo assim, gostaria que tivesse me chamado hoje, mas eu vou chamar. Pode ter certeza que em algum momento eu chamo. É que bastante gente pede. Alguém pergunta sobre o feno grego. Feno grego, se não me falha a memória, ele faz parte dessa formulação, Joy, que a gente trabalha. Então, depois você vai poder pegar a formulação, mas se não me falha a memória agora, lá tem feno grego sim. E aí, nesse caso, nós precisamos tentar identificar, Licinere, quais são os gatilhos que nos levam a ter essa ansiedade. Hoje, se eu lhe fizesse essa pergunta, você conseguiria identificar algum gatilho que te gera ansiedade? Assim, eu não sei, porque assim, as coisas minhas tem que ser tudo assim na hora. Eu gosto das coisas tudo na hora, tudo no horário. E assim, às vezes não acontece no horário que às vezes está previsto, eu já fico nervosa, porque não aconteceu no horário que eu queria que acontecesse. E aí já me causa ansiedade, por exemplo, se eu tiver em qualquer lugar, às vezes numa reunião, que às vezes tinha um horário marcado, né, para terminar, e ela passou do horário, aí já me causa estresse, já fico nervosa, porque não aconteceu no horário que eu queria que ela terminasse. E assim sucessivamente, as outras coisas também. Né? Assim, eu sou uma pessoa muito agitada, não sei se é porque questão por causa da ansiedade, não sei se causa isso, assim, eu sou rápida, assim, para fazer serviço, essas coisas, eu sou bem rápida, bem ligeira também nessa questão. E aí você começa a ter dificuldade de lidar com as pessoas que são lentas. É verdade, minha filha mesmo, que é mais lenta que eu, não é igual eu, às vezes eu perco a paciência, porque ela não é ágil igual eu sou, e aí eu não consigo. Eu sei. Tem muita gente que é assim. Sabe, isso é um processo que a gente precisa entender e precisamos trabalhar, precisamos se adaptar. Adaptar, é a questão da adaptação. Tem um livro aqui que eu fiz a leitura dele que eu achei muito legal, o nome do livro é Adapte-se. Adapte-se, ou seja, precisamos nos adaptar às condições. Mas um aspecto importante para a gente entender é o seguinte, nós temos lá na nossa mente, né, nós temos um negócio chamado de eu, depois a gente tem um outro negócio chamado de ID ou ID, né? Nós temos também um outro negócio chamado, né, de superego, superego. Mas quando a gente começa a ter esses pensamentos de que tudo tem que ser no meu horário, tem que acabar, senão eu gero ansiedade e tal, esse é um pensamento que a gente tem que trabalhar, porque isso é egocentrismo. Não estou falando mal, não, eu estou só explicando, hein? Não me leve a mal, nem fique com raiva de mim. Fique à vontade, doutor. O que é o egocentrismo? Né? O ego é o eu. Né? Então, egocentrismo é quando a gente pensa que tudo tem que girar em volta de mim. Né? Tudo tem que girar em volta de mim. Veja, a religião é uma coisa bem diferente. Na religião, a gente não trabalha com egocentrismo. O que é a religião? A religião é o
teocentrismo. Teo é Deus, então quer dizer que Deus é o centro. Então você vê que esse pensamento, ele é um pensamento muito distorcido nosso, onde a gente quer que o mundo gire ao nosso redor. Parece que todas as coisas têm que acontecer, né, ao nosso tempo, da maneira como nós queremos, e não é assim que acontece. Se a gente começa a ter esse tipo de pensamento, Licinei, é muito importante a gente começar a quebrar esses paradigmas, porque o mundo não gira ao nosso redor e as pessoas não corroboram para que isso realmente aconteça. As pessoas, na verdade, elas fazem com que as coisas sejam mais distantes do que a gente imagina daquilo que deveria ser o ideal, tá? Ego, olha lá, ego ser o centro das atenções, é isso mesmo. Esse é um pensamento, Iracildo, que a maioria de nós tem. É normal, faz parte. Por isso que a gente tem que trabalhar com esses aspectos. Alguém perguntou do nome do livro, é Adapte-se. Adapte-se. Depois eu procuro e posto uma imagem do livro, tá, para vocês. Eu achei muito legal aquele livro também. Então a gente precisa começar a entender, Iracildo, que Licineiro, eu falei o nome da outra já. Tanta gente fazendo pergunta ao mesmo tempo que eu fico doido. Licineiro, a gente tem que entender que o mundo, ele não vai trabalhar em volta do nosso umbigo, como dizem, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, por quê? Senão a gente vai se frustrar demais. Vai se frustrar demais. Vai gerar um nível de ansiedade muito grande. A gente vai ficar desconfortável com várias situações. Por quê? Porque as pessoas, todas elas têm esse mesmo pensamento que você tem. Só que, claro, algumas cultivam mais o pensamento, outras cultivam menos. Por quê? O normal para nós é justamente esse. Querer que todas as coisas girem ao nosso redor. Esse é o normal, é o pensamento humano. Só que esse pensamento humano, eu digo que ele surgiu depois que Eva resolveu comer um fruto, que foi proibido por Deus lá no Éden. E aí depois daquele momento, né, quando diz assim, olha, você vai ser conhecedora do bem e do mal, ou seja, ela estava pensando nela, nas vantagens que ela teria, nela como centro. Naquele momento, então, fez com que ela comesse do fruto e nós mudamos muito a questão do comportamento. Né? Mudou o comportamento do homem. Veja que ali, depois que houve esse rompimento, né, entre aquilo que eles faziam e o que eles começaram a fazer depois que comeram o fruto, eles começaram a passar também por muitos problemas que eles não conheciam. Por exemplo, eles sentiram medo, né? Eles ficaram ansiosos, ficaram preocupados, né? Porque, veja, eles se esconderam. Eles sabiam que Jesus vinha na virada do dia lá no Éden e eles se escondem naquele momento. E aí Jesus então pergunta, mas Adão, né, por que você se escondeu? Ele diz assim, porque estava nu, né, e eu tive medo. Ou seja, eles começam a sentir pensamentos, alguém escreveu Eva, eita Eva, mas a culpa, particularmente, eu não vejo que a culpa é de Eva, eu vejo que a culpa é de Adão, porque Adão foi estabelecido para ser o protetor de Eva, e se ela se afastou, ele deveria ter ido atrás, né? Ele deveria ter ido atrás, e a gente percebe pela história que Eva se afasta, Adão não vai atrás, e depois que Eva come, ela vai atrás de Adão para oferecer o fruto, ou seja, ele não foi atrás, ele não cumpriu o papel de protetor. Se ele estivesse ao lado dela, ela não teria caído. Ela não teria caído, porque ele teria cumprido o seu papel de protetor. Então, o homem foi estabelecido para ser o protetor da mulher, e a mulher foi estabelecida para ser a auxiliadora do homem. Isso não quer dizer que ela não esteja nem à frente, nem atrás, mas ela precisa estar ao lado como auxiliadora, né? E o homem é o protetor, é quem protege. E a gente percebe que Adão falhou com a sua missão de ser o protetor e deixou Eva vulnerável. Deixou Eva vulnerável. E por isso, né, Satanás então teve a oportunidade e fez com que ela caísse. E aí começa justamente essa questão da mudança do comportamento, aonde a gente percebe que eles começam a se tornar o centro naquele momento e Deus já não é mais o centro. Então, esse é um pensamento, Licinei, que não está só na sua cabeça, não. Está na cabeça de todos nós. Veja o comportamento de uma criança. Uma criança não é assim? Ela acha que ela tem que ser o centro. Ela tem que ser o centro das atenções em tudo. Quando você, por exemplo, tem filhos pequenos e você recebe uma visita em casa, o que acontece? Essa criança, ela chama a atenção de todas as formas possíveis, porque ela precisa continuar o centro. Ela não quer dividir o espaço dela com as outras pessoas. Então, esse é o normal do nosso comportamento, mas não quer dizer que seja o melhor tipo de comportamento. Precisamos justamente trabalhar esses aspectos, aprender a lidar com essas situações, aonde a gente percebe que o mundo não deve rodar ao nosso redor e nem vai colaborar para que a gente tenha
essa paz de espírito ou que tudo aconteça na hora que a gente quer, né? Então, é muito importante isso. Quando a gente olha, por exemplo, para o tempo, né, a gente vê que o nosso tempo ele é finito. Nosso tempo é finito. Como nossa vida é finita, o tempo é finito. E isso também faz com que a gente já sofra de ansiedade, porque a gente quer as coisas naquele exato momento. Porque como nós temos essa finicitude, né, nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Não é assim que elas vão acontecer. Então, aprender a lidar com essa situação é muito importante. E aí, às vezes, muitas vezes, né, já percebi, né, algumas pessoas que pedem alguma coisa para Deus e depois ficam bravas com Deus porque ele não respondeu no tempo que ela queria ter a resposta, né? Só que aí, veja, nós somos finitos, ele é infinito, né? Então, para nós, o tempo, né, é administrado e pensado de uma maneira totalmente diferente como Deus pensa o tempo. Para ele é muito diferente, porque ele é infinito. Ele é infinito. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações e acreditar mais, né, no que a própria Bíblia nos diz, que eu acho muito interessante quando diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a gente às É o que vezes eu quer leio sempre, antecipar, a esse gente quer versículo. antecipar E foi só Deus e falando com a gente, e mesmo assim, para a gente que não ouve, não quer seguir o que Deus está falando. E não, e aí a gente às vezes a igreja já quer antecipar é os problemas, né? Já está dizendo, basta cada dia o seu mal, e a gente vive com essa ansiedade, querendo trazer o que é essa problema que nem sociedade, mas a gente sabe se trabalha isso na vai gente acontecer. mesmo. Tem que Precisa trabalhar. trabalhar isso com a gente mesmo. Assim, às vezes na igreja eu prego essa questão, mas eu quero assim, falar para me tocar também no meu coração, para ver se eu mudo também. É que quando Né? a gente fala, a Mas gente também escuta, né? ué, assim, eu estou falando aqui, às vezes eu falo assim, ó, eu estou pregando para mim também. Porque eu achei isso aqui muito interessante, e às vezes com a ajuda dos irmãos, a gente fortalece Com também certeza, naquele com ponto que a certeza. gente está precisando, necessitando, né? Isso é importante. Aí, essa Então, quando a situação. gente começa a trabalhar, e eu digo assim, que talvez um dos textos, se não o texto mais difícil de seguir na Bíblia, é quando diz para a gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas como é que a gente não vai andar ansioso no mundo que a gente vive? Então, uma coisa que a gente percebe, Licinele, também é o seguinte, a gente precisa mudar esse nosso pensamento e comportamento com relação a gente ser o centro das atenções, então isso é importante. Outra coisa que a gente precisa entender, deixa eu contar uma historinha rapidinho aqui, que aconteceu um dia, né, com um filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito das palavras dele. Ele disse que uma pessoa, né, chegou, né, para outra e disse assim, você sabe com quem você está falando? E aí ele disse assim, você tem um tempo para eu poder te explicar com quem que eu estou falando? E aí ele mostra a questão do macro, né, as coisas grandiosas que Deus fez, a questão do micro, das coisas muito pequenas e cheias de detalhes que Deus fez. E aí ele diz assim, você é só uma poeirinha, né, dentro de tudo isso. Então eu sei exatamente com quem estou falando. Então, o senso de reconhecimento de quem nós somos, isso é muito importante. Isso também é muito importante. Mas aí uma coisa que eu ia dizer que eu vejo que é fundamental em todo esse processo, né, de nós lidarmos com a questão da ansiedade, é entendermos que nossa mente hoje é uma mente que tem recebido muito estímulo. Então, nós temos ficado com a nossa mente agitada. Temos ficado com a nossa mente agitada. E isso é uma coisa ruim que gera muito esses pensamentos antecipatórios, essa questão de nós vivermos o futuro e não aproveitarmos o presente. Nós vivemos uma sociedade que é muito diferente do passado. Vamos imaginar a seguinte cena aqui, Licineiro, para a gente tentar entender um pouquinho disso. Quando seu avô, por exemplo, que viveu na roça, seu avô viveu na roça? Viveu. Então, imagina que ele E estivesse meus pais saindo. também vivem também. Meu pai ele mexe com roça. Legal, muito bom. Então, imagina que o seu avô ou o seu pai, saindo de casa é para ir para o trabalho, né? Saindo de casa para ir para o trabalho. Quais são os estímulos que ele recebe, né, até a chegada do trabalho? Bom, ele provavelmente vai ver um caminho que lhe é conhecido, ele vai ver ali o capim, que em determinadas épocas do ano está verde, em outras está um pouco mais seco, ele vai ouvindo o canto dos pássaros, né? Ele vai vendo algumas árvores no caminho. Então, esses são os estímulos cerebrais, né, que o seu pai, o seu avô receberam ou recebem indo para a roça trabalhar. Agora imagina a gente saindo de casa hoje, né, morando na cidade e indo para o trabalho.
Quais são os estímulos que a gente recebe? Você vai ver como que é diferente, ó. A gente vai cruzar por inúmeros carros. Nosso cérebro, mesmo que a gente não esteja atento, nossos olhos estão vendo placas de outros carros, são letras, são números, estímulos cerebrais, a quantidade de outdoors espalhado pela cidade, né? O número de pessoas que passam na frente do nosso carro na hora que nós estamos parados num semáforo. Então, são detalhes, são coisas que nós vamos vendo. A quantidade de fachadas de loja que nós vemos até chegar, né, ao nosso trabalho. Então, perceba que o número de estímulos que a gente recebe é muito grande, é muito diferente. Isso já gera uma agitação mental, gera uma agitação mental. Só que, além desses estímulos, nós temos um estímulo que é o estímulo tecnológico, que é o tempo que nós passamos na frente de um dispositivo eletrônico, geralmente o nosso celular. Então, nós recebemos muitos estímulos através do celular também. São muitas informações que a gente recebe, a gente tem acesso à informação do mundo inteiro, coisa que os nossos avós não tinham. Eu estava assistindo um dia um programa, eu achei muito interessante, muito interessante aquilo. Lá estava dizendo assim, ó, que na Copa de 1970, né, que foi a Copa do México, quando o Brasil foi tricampeão mundial, disse que quando... Não foi a de 70 não, desculpa. Acho que foi a de 58 na Suécia. Aí disse que quando o Brasil foi campeão, lá na Suécia, em 58, né, ganhando seu primeiro título, disse que quando gritaram lá, né, é campeão, acabou, acabou, levou 28 segundos para as pessoas no Brasil que estavam ouvindo o rádio, o jogo naquele momento, saber que estava, né, realmente terminado o jogo e o Brasil era campeão pela primeira vez mundial. Ou seja, tinha um delay de 28 segundos. 28 segundos. Hoje, eu fico pensando, quanto que é esse tempo de delay? Né? Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, instantaneamente, se a gente estiver conectado, a gente já vai saber. Então, antes nós tínhamos, né, muito menos estímulos quando saímos de casa para o trabalho e ainda convivíamos com problemas de poucas pessoas, não é? Só as pessoas da família, as pessoas que moravam ali próximo, né? De repente, era uma fazenda onde tinha vários colonos, então você só sabia da vida daquelas pessoas, você não sabia da vida das outras. Hoje, É a gente verdade, na época sabe de da criança minha, vida... pois é. é, Hoje a gente de sabe da todo vida mundo. de todo mundo, né? A gente sabe assim, o fulano lá do outro lado do mundo está com coronavírus, né? Fulano morreu, Uhum. ciclano, né, aconteceu tal coisa, aconteceu um desastre em tal lugar. Ou seja, o volume de informações que a nossa mente recebe hoje é muito diferente do volume de informações que a mente recebia no passado. Isso já é um bom motivo para nós termos uma mente agitada. E aí eu vejo uma coisa, Licinere, que é interessante, por exemplo. Imagina as crianças hoje, com esse volume de informação que elas recebem, muito grande. Elas têm uma mente agitada. Elas têm um estilo de vida que não é bom. E esse estilo de vida que não é bom, junto com essa mente agitada, faz com que muitas crianças tenham o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que elas não têm nada disso, não. O que elas têm é um volume muito grande de informação na mente e um estilo de vida que não ajuda a controlar o padrão emocional. Não faz atividade física, dorme tarde, continua recebendo ainda muito estímulo cerebral porque passa muito tempo na frente do dispositivo eletrônico. Só que tem muito adulto que tem uma condição muito similar à das crianças. Muito similar, uma mente muito agitada, só que ele não recebe o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só que eu vejo que isso tem mais relação com o nosso estilo de vida, a observação de detalhes pequenos que vão fazer toda a diferença. Então, nessa questão sua da ansiedade, eu sugiro que você tente diminuir os estímulos cerebrais, que você trabalhe muito bem com a questão do estilo de vida, onde a prática da atividade física seja importante, né, e você já tem feito, que o seu horário de sono seja regular, isso é muito importante também. Não questionei, que hora que você dorme, Licirene? Assim, eu durmo, não, é 9h30, 10, Legal, até 10h30 eu já estou muito bom, dormindo. muito bom. Aí a Quando gente tem que... passa disso é 11 horas, o máximo que eu chego é até 11 horas só. Ok, ok, é o meio limite mesmo, né? Aí a gente tem que observar também o que a gente come, porque tem muitos alimentos que agitam a nossa mente. Eu fico tentando pensar na situação quando um aluno, por exemplo, diz assim, eu estou tomando Guaraná, né, pó de Guaraná para poder aumentar a minha capacidade cognitiva. Eu falei, oh meu Deus, não faz um negócio desse não, meu filho. Você já está com a mente agitada e vai tomar mais um estimulante ainda para a mente, né? É terrível. Imagina que você tivesse com uma onça presa
né, lá dentro de uma jaula e ela já está irritada e você fica cutucando ela ainda, né? E você está aumentando o nível de mais estresse irritada dela. fica. Pois é. O que acontece com as pessoas que já estão com dificuldade cognitiva, porque a mente já está muito acelerada, ainda vão e usam mais estimulante cerebral. Eu falei, vai ficar louco, vai surtar, né? E é mais ou menos isso que a gente tem percebido. Então a gente precisa tentar diminuir esses estímulos cerebrais que a gente recebe, de quantidade de tecnologia e assim por diante. Então os Hein, alimentos, doutor? eles são Aham. importantes para a gente fugir dos estimulantes, porque senão eles corroboram a gente ter a mente mais agitada. Pode falar, Licinei. Essa questão da alimentação, eu entrei assim, no transformação vital Uhum. por essa questão, porque assim, eu já tentei, assim, às vezes, emagrecer, né? Eu já entrei no desafio aqui com as colegas aqui para ver quem perde mais peso, desafio. Assim, cada um pagava uma quantidade, por exemplo, pouquinho, R$ 10. Aí nós tínhamos que perder peso e medida. Quem perdesse mais é que levava o dinheiro. É, mas Só é que legal assim, esse tipo de coisa. O cérebro é, gosta de competição, né? eu imaginava assim que. Aí, pegou. Eu imaginava que eu nunca. Assim, eu não conseguia perder peso, porque eu já tinha tentado de outras formas, não conseguia perder peso. Só que depois que eu entrei no desafio, eu vi que eu podia perder peso, que eu mudei algumas alimentação, assim, inclusive eu fiquei no segundo lugar assim, de perda de medida. Aí eu falei assim, eu posso perder peso, então eu tenho que mudar minha alimentação. Só que aí eu entrei em transformação vital para me saber o que eu devo comer, porque assim eu sinto muita fome. Assim, não é porque eu como Uhum. muito, mas assim, igual eu tô mudando meus hábitos, inclusive assim, aí ontem, aí quando chega um certo horário, mas pensa a fome que me dá, eu falei assim, agora eu vou comer o quê? Porque eu não posso ingerir isso aqui agora, porque a questão meu do café, antes do café da manhã era assim, eu sempre gosto de tomar uma coisa quente na parte da manhã. Certo. Assim, eu tomo aqui cevada, né? Assim, eu Uhum. faço adoçado com rapadura. Ok. Mas, e o mal gostar de comer o quê? Pão de queijo, é coisa que tem massa para me suster. Assim, é isso aqui que me. Eu nunca imaginava assim, que se eu comesse uma banana com aveia, ou linhaça, ia me manter mais Nossa. saciada. Mais saciada ainda e muito mais nutritivo, né? Pois é, agora que eu tô colocando, eu tô me alimentando assim. Né? Mas Legal. mesmo assim, Vai fazer toda a eu tô diferença, sentindo pode fome. acreditar. Sim, Eu tô mas é sentindo que fome. você falou da questão da ansiedade. Então, quando você fala de ser uma pessoa ansiosa, eu sei que você provavelmente esteja com o seu nível de cortisol elevado, Licinei. O cortisol é o hormônio do estresse. Dentro das aulas, né, do Transformação Vital, eu vou trabalhar também esse aspecto. E quando o cortisol está elevado, veja, ele gera em nós uma compulsão alimentar. Então, esse já é um fato, né? A ansiedade causa fome, causa muita fome, né? É um gatilho monstruoso para as pessoas quererem comer. Porque, na verdade, uma pessoa ansiosa está com nível de serotonina baixo e cortisol alto. Então, ela vai buscar dopamina, só que ela também não vai querer comer qualquer coisa, né? A pessoa vai querer comer carboidrato refinado, gordura, estimulante, assim por diante. Então, um pão de queijo, por exemplo, né? Porque aí tinha gordura, né? E isso daí realmente gera uma produção de dopamina cerebral. Só que esse nível de cortisol, esse elevado, o que ele faz? Ele cria no nosso sangue como se fosse um processo de congestionar o trânsito. Quando você, por exemplo, tem um trânsito congestionado, você sabe que saindo da sua casa você leva um determinado tempo para chegar no centro da cidade. Mas quando o trânsito congestiona, ou por um acidente, ou porque é um horário de pico, você faz com que a gente tenha dificuldade, então, de alcançar o nosso objetivo dentro daquele tempo programado. Quando o cortisol congestiona o trânsito sanguíneo, ele gera em nós uma dificuldade para a glicose chegar dentro das nossas células. Se a glicose não chega dentro da nossa célula, ela literalmente está com fome. Está com fome. O que isso quer dizer para nós? Ela não recebeu o nutriente que ela precisava. E ao não receber esse nutriente, o nosso organismo então desencadeia mais fome. Então, esse é um aspecto importante da fome. Outro aspecto importante da fome é o padrão de alimentação que eu ingiro. Porque muitas vezes eu até como a quantidade de calorias que eu preciso, mas não como a quantidade de nutrientes que eu preciso. Então, observar também a qualidade da refeição que nós estamos fazendo, isso vai ajudar muito a fazer o controle da fome. Outro aspecto é que às vezes eu estou comendo alimentos que são nutritivos, mas não estou comendo a quantidade suficiente deles naquele horário.
E geralmente de manhã é quando a gente não consegue comer a quantidade de nutrientes e a quantidade de calorias que a gente precisa. Por quê? A gente já criou aquele hábito de comer pouco pela manhã e acabar comendo, então, muito no período da noite. Só que à noite a gente não precisa de tantas calorias, não precisa de tantos nutrientes, porque a gente vai dormir. Então, o nosso corpo pensa assim, eita, por que que a Licineire comeu tanto nesse horário? Sinal que ela não sabe quando vai comer de novo. E aí, então, ele guarda aquelas calorias. Então, a gente tem que fazer o processo inverso. De manhã é quando o nosso metabolismo está muito acelerado. E é o horário que a gente realmente tem que comer melhor. É pela manhã, maior volume de calorias. Então, não adianta só comer uma alimentação que seja saudável e equilibrada se a quantidade for pequena também. Tem que comer muito bem nesse horário. Bom dia, quem não pode comer banana, o que pode substituir? As frutas doces são as frutas ideais para amanhã. Então, qualquer outra fruta doce no lugar da banana, né, vai combinar. Eu, por exemplo, muitas vezes como pela manhã mamão. Gosto muito de mamão. Eu como mamão com granola, mamão com aveia, e isso me dá uma saciedade bem prolongada nesse período. Outro aspecto importante, Licineire, também é o seguinte com relação à fome. Quando nós fazemos atividade física, nós temos uma tendência a aumentar a quantidade, né, de mitocôndrias dentro da nossa célula. Essa mitocôndria é como se fosse a nossa usina produtora de energia. Ou seja, quanto mais exercício eu faço, mais mitocôndrias eu tenho dentro da minha célula. O que isso vai gerar em mim? Um aproveitamento melhor daquilo que eu como. Provavelmente você já ouviu essa história, se não, já até passou por essa história. Mas muita gente diz assim, ó, nossa, eu comecei a fazer atividade física e eu estou me sentindo agora mais disposto, eu tenho a impressão de que eu tenho mais energia, né? O meu ânimo mudou. Por quê? Conforme a pessoa vai fazendo atividade física, ela está estimulando o aumento da produção de mitocôndrias dentro das nossas células e também aumenta a captação do oxigênio. Então, você tendo mais mitocôndrias e mais oxigênio na célula, você consegue aproveitar de uma maneira diferente aquela glicose que chegou dentro da célula. Quando a gente estuda bioquímica, e eu vou explicar isso para vocês, eu estou criando um novo quadro que eu quero gravar, né, que vai ser um quadro chamado Ciência Vital. O que é a ciência vital? É a gente tentar entender como que o nosso corpo funciona. Então, aí eu vou dar, como se fosse literalmente mesmo, aí é aula, né, sobre anatomia, histologia, sobre a fisiologia, sobre bioquímica. Então, vai ser um conteúdo bem mais teórico, mas um conteúdo de muito valor, porque se a gente começa a entender, mesmo que a gente não fique entendendo rotas metabólicas, mas começa a entender como o nosso corpo funciona, e aí eu vou mostrar, ó, quando chega aqui nesse nível da glicose formar 2 piruvatos, esse piruvato tem 2 caminhos. Ou ele vai para o ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ou ele vai para a via do ácido lático. Para a via do ácido lático, a minha produção de energia é muito menor, é muito menor. Já para essa outra via metabólica é muito maior. Para eu ir para essa outra via metabólica, eu preciso tanto do oxigênio quanto da mitocôndria. Então, a gente vai ensinar de uma maneira diferente para que as pessoas possam ter essa compreensão. Então, o controle da fome também tem uma relação direta, então, com nós entendermos como o nosso corpo funciona e quais são as outras coisas que precisam ser agregadas dentro do processo para que realmente a gente consiga controlar a fome de uma maneira efetiva. Entendeu? É igual, assim, meu pai também tem esse problema, assim, quando eu sentia muita fome, é muita fraqueza, você não aguenta fazer mais nada. Igual meu pai trabalha na roça mesmo, eu só vejo, assim, eu só vejo comendo. Assim, igual assim, se eu sentir fome mesmo, e eu também tenho o mesmo problema que ela, nós sentimos muita fraqueza, acaba tudo, ó. E a hora que você recompõe, se alimenta, perde, assim, dá pra fazer para voltar ao normal. Sim, isso é normal acontecer. A gente está com hipoglicemia, só que a gente tem que verificar o que nós estamos comendo, porque tem alimentos que geram esse quadro da hipoglicemia mais cedo. Licineiro, nosso tempo está acabando, a gente tem 30 segundos só. E eu gostaria de agradecer pela sua participação, espero que realmente eu tenha te ajudado, né? Eu que agradeço. A gente pode até conversar numa outra situação também, mais um pouco, dar continuidade a esse assunto. Gostaria de agradecer a você que acompanhou o Today, que está conosco aqui até o final, ou que entrou em algum momento. Ele fica postado, você pode assistir inteiro. E, Licineiro, vamos dar tchau aí para esse pessoal, que o nosso tempo já está acabando. Pessoal, hoje à Tchau, noite a gente gente. tem Deus live abençoe vocês também. todos.
Hoje de noite tem live perguntas e respostas, ok? Aguardo você às 20 horas. Ok.